Mateus 9, 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Obrigado, Alexandre. Então veja, irmãos, eu queria hoje falar a respeito de portas fechadas. Nós temos falado de portas abertas, né? E temos falado baseado em Apocalipse 3:8, que é onde a Bíblia fala que Deus colocou diante de nós uma porta aberta. Amém? Mas você sabe, Deus ele abre uma porta, mas tem portas que não são Deus que abre. São portas que nós abrimos, né? Os crentes mais antigos aí vão saber do que eu estou falando aqui, né? Tem brechas que a gente que abre, né? E isso é muito importante, irmãos, porque portas que Deus não abre, por muitas vezes, elas drenam as coisas que Deus nos dá. Então, se existe a porta de Deus e a porta de Deus está aberta, por que às vezes nós não somos abençoados ou não recebemos aquilo que Deus nos dá? Porque às vezes nós temos portas que eram para estar fechadas e estão abertas, né? Faz um tempo eu ministrei um curso na área de finanças para os irmãos, e eu falei, olha, tem irmão que o problema não é o quanto entra, mas é o quanto sai. Então o problema não é a porta de entrada, a porta de entrada está fluindo, o problema é que tem uma outra porta que está drenando tudo e está levando embora tudo que você recebe. Então tem pessoas que o problema é a porta de entrada, mas tem problemas que são a porta de saída, né? Tem aquele termo que a gente brinca que entrou por um ouvido e saiu por outro. Eu fico pensando, como é que é? Então, pelo menos, uma porta tinha que estar aberta, mas a outra tinha que estar fechada, porque tem que estar aberto para entrar. Aí entrava por um ouvido, a hora que batia, não, fechado, você vai ficar guardado na mente. Então, veja, tem coisas que precisam, né? Portas que precisam estar abertas, né? E, você sabe, eu tive recentemente lá no Kentucky, visitando a Arca de Noé. Não foi aqui Noé construiu, não, irmãos. Essa eles construíram aqui mesmo. Mas é interessante porque ela é feita nas proporções que relata na Bíblia, né? Realmente é impressionante. E ela tem mais ou menos, eu acho, 450 pés, né? Dá uns 150 metros o tamanho dela, assim, de comprimento. Ela tem 5 andares, é bonito lá, você vê isso, no Kentucky. E é interessante que a arca você não encontra, fora as portas principais dela, né, ela foi feita baseada na Bíblia, ela não tem nenhuma outra porta nas laterais, ela não tem janela nas laterais, ela só tem abertura em cima, então toda a luz que entrava nela vinha de cima, ou seja, né? Claro, tudo na Bíblia ele tem um sentido profético, né? Deus falou o seguinte: a única porta que vai estar aberta na sua vida é a porta que vem de cima. Amém, irmãos? Já pensou que maravilha? Tudo que a gente recebesse fosse dos céus. Se é algo que vem da terra, eu não quero, eu só quero aquilo que vem dos céus. Então existem, irmãos, coisas que portas por vezes que nós vamos precisar fechar na nossa vida. Então aqui nesse texto de Mateus 9, Jesus ele chega na casa desse chefe, né, desse oficial, e ali tem muitas pessoas, né? E ali ele entende que é um momento onde as portas precisam ser fechadas, né? É um ambiente onde não era para todos. E muitas vezes, irmãos, né, você vai ver aqui na palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar hoje, nós não desfrutamos, não recebemos, né, as coisas, não é porque nós não somos abençoados, é porque nós não fechamos determinadas portas. As portas do céu estão abertas, mas existem portas abertas nas nossas vidas, brechas que a gente deixa que não retém aquilo que Deus tem depositado em nossas vidas. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Então a primeira porta que eu queria falar aqui, que precisa, então o título, né? Portas que precisamos fechar, amém? Deus abriu a porta da bênção, mas essa porta
não é Deus quem fecha essa porta, é você quem fecha. Amém? Lá em Apocalipse, Jesus ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém abri-la, né, entrarei e cearei. Tem coisas que somos nós quem fazemos, irmãos. Então tem coisas nas nossas vidas que são decisões que não vai ser Deus quem vai fazer, mas sou eu e você. Então a primeira porta que nós precisamos fechar para poder desfrutar das coisas de Deus é a porta da incredulidade. Se você olhar esse contexto aqui, que nós lemos de Mateus 9, 23, o problema maior, veja, e essa é interessante, que é uma história que é contada por Lucas, né, e que é contada por Marcos também. Então eu li os três textos, né, em Mateus, em Marcos e em Lucas, e cada um vai complementando o outro com alguns detalhes, né? Então, aqui aqui diz assim, Jesus fala: retirai-vos porque não está morta a menina, mas dorme, e riam-se dele. Mas se você olhar em Lucas e em Marcos, na verdade Jesus primeiro fala isso, e aí as pessoas riram dele, e por causa disso Jesus se indigna e manda tirar as pessoas de dentro da casa. Eu também ia ficar muito bravo. Eu falava: vai embora todo mundo daqui, vocês estão rindo de mim. Mas o que acontece? Jesus ele libera uma palavra de fé naquele lugar. Né? Interessante que ele fala a mesma coisa para Marta, quando Lázaro está morto. Lá em João 11, né? Ele fala, Marta corre até Jesus e fala: oh, meu irmão, né, já está morto. Jesus fala: não, ele dorme. Não, Jesus fala assim: você crê, né, que ainda que ele morra, viverá? Ela fala: sim, Senhor, eu sei, no último dia. Mas ela não é irreverente com ele. Aqui o que acontece? Jesus ele libera uma palavra de fé e aquela multidão começa a rir dele. Né? Ou seja, gerar um ambiente de incredulidade. Quantas vezes, irmãos, você chegou, né, na melhor das intenções para falar alguma coisa para alguém, né? Às vezes alguém que você ama muito, né? Às vezes até dorme com essa pessoa, fala: olha, Deus me prometeu tal coisa, né? Eu estou cheio de fé. A pessoa: que é isso? Para com isso, já vi isso aí um monte de vezes, né? A pessoa ela joga um balde de água fria, né? Então, a primeira coisa que Jesus ele cuida é para que não haja ambiente de incredulidade. Irmão, se tem algo que destrói tudo aquilo que Deus deseja fazer nas nossas vidas, né, eu diria, não deseja, tudo aquilo que Ele já fez, se há algo que nos impede de acessar as bênçãos de Deus, é a incredulidade. Lá em Hebreus 3,12 fala assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sabe, se tem uma coisa que nos afasta de Deus, é incredulidade. Óbvio, porque Deus ele não é visível, né? Deus não é, a gente não toca em Deus, a gente não enxerga Deus. Então, a única maneira de se aproximar de Deus, como diz lá em Hebreus 11, né, é crer que Ele existe. Amém? O problema é que a gente também só sabe a primeira parte, né? Crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está na mesma frase, você que separou. Então, toda vez, eu não apenas creio que Deus existe, mas creio que Deus quer me abençoar. Você tem fé para isso, irmãos? Como que é difícil a gente acreditar que Deus quer nos abençoar, né? Se eu viesse aqui e falar: olha, cuidado, irmão, Deus vai te amaldiçoar, o cara faz até uma figa lá, cruza a perna para não pegar, dá 3. Eu tentei baixar ali, não consegui. Tem um vídeo no YouTube de uma senhora, depois os irmãos colocam, não é para colocar agora no YouTube, assim, véia do cemitério. Quem já viu esse vídeo? As coisas ficam só no prazer, irmãos. A mulher estava fazendo um vídeo assim, uma live, e fala que ela foi num velório. Isso é uma cidade interior, a pessoa bem humilde, né? E fala: a gente estava aqui no velório do fulano, aí veio aquela véia ali, mostra assim com o celular, e falou assim: o primeiro que sair do cemitério vai ser o próximo a morrer. Isso assim, ela falou: o velório era meio-dia, já era 4 da tarde,
Ninguém tinha coragem, que já tinham ligado para alguém entregar uma marmita lá, que ninguém tinha coragem de sair do cemitério. E eu fico pensando, é uma fé que as pessoas têm para as coisas ruins, né? Mas veja, por que nós temos dificuldade em acreditar nas coisas boas, irmãos? Deixa eu dizer, Deus é galardoador daqueles que o buscam. Mas tem um problema, assim como a coisa ruim, a coisa boa só acontece com quem acredita. Não tem isso também? Não acredita que não pega. Coisa boa também, irmão, só pega em quem acredita. Se você acreditar que Deus é bom, que Deus quer te abençoar, que você se tornou filho de Deus por causa de Cristo Jesus, eu quero dizer que coisas boas vão acontecer na sua vida. Amém? Por isso que a incredulidade ela é tão ruim, irmãos, porque ela nos impede de desfrutar das coisas de Deus. E o que gera a incredulidade? Primeiro, né, nesse próprio exemplo aqui de Jesus, muitas vezes as pessoas às nossas voltas geram incredulidade. Tem pessoas que não têm a mesma fé ou não têm o mesmo discernimento cristão, né? E são pessoas naturais, né? Pessoas carnais. E esse tipo de pessoa, irmão, ela não te leva a se tornar alguém mais cheio de fé. Muito pelo contrário, ela te coloca no oposto. Como eu falei, às vezes você vai cheio de fé compartilhar alguma coisa com essa pessoa, ela fala, não é assim, eu já tentei, não deu certo, né? Não, isso aí eu já vi que não vai dar nada errado. Então, irmãos, você precisa fechar essas portas. A Bíblia fala que a fé vem pelo... Mas deixa eu dizer, credulidade também entra pelo ouvido. Sabe, muitas vezes nós emprestamos os nossos ouvidos a pessoas que ao invés de aumentar a nossa fé, vão jogá-la para baixo. Não estou dizendo, né, que você agora tem que selecionar, né, só os melhores para andar com você. Eu não acredito nisso. Eu acredito num evangelho que influencia as pessoas. Se Deus colocou uma pessoa dessa do seu lado, não é para você ser influenciado por ela, é para você influenciar ela. Mas veja, muito cuidado, porque se você não dá conta disso, se isso está te colocando, está roubando sua fé, está tirando sua comunhão com Deus, está tirando a sua paz, você precisa rever se é realmente para você emprestar os seus ouvidos a essas coisas, né? Geralmente, quando o negócio pega muito e a pessoa fala uma coisa assim muito ruim, eu falo, está amarrado em nome de Jesus. Aí a pessoa já desconversa, já perde o rumo, já sai de perto. Mas é o meu remédio para esse tipo de coisa. Aí você sabe, é muito sério, irmãos, né? Eu lembro que a Andressa estava grávida do Anthony, né? E aí a pessoa começou a falar umas besteiras lá. E você sabe, a grávida tem um imã para tomar posse das palavras, é uma fé nas doenças, nas coisas ruins assim, incrível. E aí essa pessoa começou a falar, André, está amarrado em nome de Jesus. Acabou ali, irmão. A pessoa já saiu sem rumo e não falou mais. Nós às vezes precisamos fechar a porta que na cara da pessoa. Eu não negocio, eu não deixo você vir aqui na minha casa falar coisa ruim, eu não deixo você lançar a palavra de maldição contra a minha família, contra os meus filhos, contra os meus sonhos, contra as promessas de Deus. Irmão, vocês já pararam para pensar que aquele povo que saiu lá do Egito, né, rumo a Canaã, eles não entraram em Canaã porque eles ouviram algo que tirou a fé deles, estavam cheios de fé, irmãos. Como que você sabe? Os caras caminharam 3 anos e meio no deserto, estavam esperançosos que eles iam entrar em Canaã, por causa de uma conversa, roubou a fé deles, deixaram de entrar, ficaram com medo, uma palavra liberada tirou a paz deles. Então nós precisamos cuidar, né? Como eu falei, eu não creio que nós devemos nos isolar, deixar de falar com as pessoas, mas tem pessoas em que eu sinto prazer em compartilhar da minha fé, pessoas que eu gosto de estar, que eu gosto de ouvir, e essas são pessoas de fé, irmãos, pessoas que sonham, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que, em outras palavras, elas já vivem do lado de lá da salvação, mais do que do lado de cá, sabe? Você precisa tomar esse cuidado, né? E, por vezes, fechar
algumas portas na sua vida, né? Em Hebreus também, no capítulo 4, no verso 2, diz assim: pois as boas novas, o que são as boas novas, irmãos? O Evangelho. Amém? O que é o Evangelho, irmãos? As boas novas. Vou te dar 10 por causa disso. Evangelho é a boa notícia, mas qual que é a boa notícia, irmãos? A salvação é a boa notícia? Vamos lá. A salvação não é o centro da boa notícia, porque todos os povos sempre tentaram buscar a salvação. Todo mundo sempre tentou alcançar a salvação. Então, dizer para você que há salvação não é a boa notícia. A boa notícia qual é? É que agora você ganhou a salvação. Amém? Não depende mais do seu esforço, né? E também eu espero que a pessoa que escuta isso já chegou à conclusão que pelo esforço ela não ia dar conta. Então, a boa notícia é que a salvação que você não dava conta de alcançá-la, de pagar, de se esforçar, você agora ganhou-a de graça. Essa é a boa notícia. Amém? Se eu falar que é a salvação, mas que você tem que fazer um monte de coisa, isso não é boa notícia. Isso é no mínimo uma notícia duvidosa. Mas a boa notícia é que você ganhou. Agora olha que interessante. O apóstolo, presumo que é o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, não sei. Os historiadores não chegaram a um consenso. Mas ele fala o seguinte, que eles pregaram a boa notícia. Falou, olha, vocês receberam de graça a salvação agora, né? Vocês se tornaram filhos, né? Pois as boas novas foram pregadas tanto a nós quanto a eles. Agora olha o que acontece. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Meu irmão, já pensou, quantos domingos você acorda cedo para vir aqui me ouvir? São 52 por ano, esse ano eu acho que um a mais. Já pensou não ter valido de nada? Mas por que não valeu? Valeu para o irmãozinho, mas não valeu para você, porque aqui a mesma mensagem foi pregada, tanto a nós quanto a eles, mas para eles não valeu nada. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, mais ou menos assim, olha, Jesus morreu por você, agora a salvação é de graça. Ok, não acredito. Adiantou ter contado para ele? Então, a incredulidade nos impede de receber as coisas de Deus. Não é porque Deus não deu, é porque você não acreditou. Você não recebeu. Irmãos, quando a gente fala acreditar, a nossa mente já está tão bagunçada com isso, é porque assim, há um pensamento positivo que fala assim, se eu acreditar que vai dar certo, tal coisa vai dar certo. Não é isso, irmão. Não é pensamento positivo. Estou falando acreditar naquilo que é escrito por Deus. Como eu falei, o Deus está num reino invisível, mas ele é mais real do que esse mundo que nós vivemos. Então, quando eu falo da palavra de Deus, ainda que nós não enxerguemos, eu estou falando de algo que é real, não é acreditar em qualquer coisa. Ah, não, vai lá, se você fizer a força, vai dar certo. Não é isso que eu estou dizendo, quando eu falo acreditar naquilo que Deus disse. Né? Então, a incredulidade, né? Quando você se enche de fé, mas vem alguém, coração incrédulo, e tira. O que mais? Notícias, né? Circunstâncias roubam a nossa fé. Você sabe, nós vivemos num mundo físico, natural, em que ele ainda sofre influência maligna, né? E é manipulado. Por isso que nós não edificamos a nossa vida baseada na circunstância, baseado naquilo que nós vemos. Nós edificamos baseado no reino de Deus, que é imutável. Mas a terra é o tempo inteiro mutável, o tempo inteiro muda as coisas, né? E aí a nossa fé, quando é colocada também em cima dessas circunstâncias, é uma fé terrível, né? Eu brinco com os irmãos aqui.
veio primeiro a eleição do Bill Clinton, né, que é um democrata. Aí todo mundo falou, vai dar documento para todo mundo. Aí todo mundo encheu de fé. Aí não deu para ninguém. Aí entrou depois do Clinton, o George Bush, que é republicano. Vai deportar todo mundo. Aí todo mundo ficou com fé que ia ser mandado embora. Aí ninguém foi. Aí depois dele, quem que foi? Não. Aí vai ser o Obama. O Obama vai dar documento para todo mundo. Aí não deu para ninguém também. Aí agora vai ser o Trump, vai mandar todo mundo. Não mandou ninguém embora, irmãos. Sabe por quê? É uma fé baseada em circunstância, não adianta. Nós temos que ter fé naquilo que é a palavra de Deus, né? Aí pode ser o presidente que for, não vai mudar nada. Fala, a minha história está definida pelo Senhor, é o Senhor quem manda. Ele é o dono da minha vida, é Ele quem vai decidir as coisas. Mas às vezes a notícia nos traz incredulidade, né? Então eu falei amizades, notícias, que mais? A mente racional, irmãos. Às vezes a gente faz as continhas na nossa cabeça, né? E fala, não vai dar. E Deus fala, vai dar. E você fala, não vai dar, Deus. Não, vai dar. Não vai. São dois peixes e, né, eu já contei aqui, tem 5.000 homens. É 2 peixes, Jesus. Não importa, Jesus falou que vai dar, então vai dar. Mente, dá licença. Eu não estou falando que você precisa ser uma múmia, né, ambulante, né? É um bitolado, mas a Bíblia quando fala assim, levai todo o pensamento cativo a Cristo, eu entendi certinho, porque o meu pensamento é teimoso. Ele fala, não vai dar, mas Cristo falou que vai dar. Não estou dizendo que eu estou ignorando aquilo que o racional, aquilo que é lógico, não é para você desligar a sua mente. Eu estou dizendo que, apesar dessas coisas, Deus falou, então vai dar. Por isso é levar cativo o pensamento. Você sabe que cativo é prisioneiro. Tem prisioneiro que é teimoso, irmãos, né? Aí o policial algema, tá? O cara vai arrastado para lá, mas vai, é assim, pensamento, tem pensamento que você tem que arrastar, mas não importa. É o que Deus falou, é o que vai acontecer. Amém? Então, primeira porta que nós temos que fechar é a porta da incredulidade. Amém? Fala assim, eu vou fechar a porta da incredulidade na minha vida. Amém? Se você fizer isso, você vai desfrutar de coisas grandes. Amém? Segunda coisa porta que nós precisamos fechar é a porta da murmuração. O esporte nacional americano, interamericano. Você sabe, irmãos, nós somos a geração da reclamação. Não existe geração que vive melhor do que a nossa e, por outro lado, também não há geração que reclama mais do que a nossa. Nunca tá bom. Você pega a geração dos nossos pais, foi uma geração muito mais sofrida, né? Que teve guerras, que teve dificuldades, que teve problemas. É uma geração que não reclamava, né? A nossa geração já vive muito melhor, mas é uma geração também que aprendeu a reclamar, né? Tem uma máxima que eles falam o seguinte, né? Que tempos difíceis geram homens fortes e homens fortes geram tempos fáceis. E os tempos fáceis geram homens fracos. Essa é a nossa geração. E aí esses homens fracos geram tempos difíceis. E aí esse é o ciclo, talvez os nossos filhos não vão desfrutar e com certeza já não estão desfrutando das mesmas facilidades, porque hoje você já tem perseguição, você já tem o governo, né, avançando sobre a liberdade das pessoas. Por quê? Porque a nossa geração não se preocupou, tudo foi muito fácil, né? Não sabe o que é pegar em arma para defender a liberdade, não sabe o custo que tem de você poder ter a sua propriedade privada, né? Mas a nossa geração é uma geração que murmura, né? E nós precisamos ter cuidado com isso, irmãos, porque a murmuração, ela espanta a graça, né? Eu coloquei a murmuração e as suas primas aqui, né? Maledicência e ingratidão, é tudo parente, né? Uma coisa diz respeito à outra, mas em suma, toda reclamação qualquer, irmãos, é que, não, Deus está sendo injusto comigo, né? Toda murmuração acaba desembocando em Deus. Eu merecia algo melhor, eu merecia um carro melhor, eu merecia um trabalho melhor, eu merecia uma igreja melhor, eu merecia um marido melhor, uma esposa melhor. Isso é a murmuração, irmãos. Por quê? Nós achamos que
merecemos. Eu sei que a gente usa a graça aqui para falar das bênçãos de Deus. Mas tem um detalhe aqui que nós precisamos entender. Sim, Deus quer nos abençoar graciosamente. Mas a gente é tão ainda legalista que a gente quer fazer da graça uma lei. Como assim, pastor? Deus tem que me abençoar. Não tem. É isso que é a graça. Eu não mereço, não merecia nada. E se eu não mereço nada, se Ele não me der nada, eu não saí perdendo nada também, porque eu não merecia nada. Mas a gente fala que, não, eu estou na graça, Deus tem que me abençoar. Não tem nada, filho. Porque você não merecia, você merecia estar no inferno. Qualquer coisa que vier é lucro. Tem aquela história que a Bíblia conta do trabalhador, dos trabalhadores, né, da última hora. E fala assim, que o cara chegou lá de manhã, 6 da manhã, e o cara combinou um denário para ele trabalhar o dia inteiro. Aí apareceu um outro, meio-dia, e juntou ali, né, os caras trabalhando. Quem já ouviu essa história? Lá de cá está lendo mais a Bíblia. Aí, na última hora do dia, chega mais um trabalhador. E aí, na hora de pagar, aquele senhor chama aquele que trabalhou uma única hora e entrega um denário para ele. Aí o cara que chegou 6 da manhã já abriu o sorriso. Falou, pô, ele trabalhou 1 hora e vai ganhar um denário, então eu que cheguei aqui e trabalhei 12 horas, vou ganhar mais. Aí veio do meio-dia, foi lá e deu um denário. Falou, deu um denário porque acordou tarde, malandro. Eu vou ganhar mais. Chegou na hora dele, ele ganhou um denário também, né? E é aquilo. Por que Jesus conta essa parábola? Para falar de graça. É porque nossa história, na nossa mente mais comunista, está tudo bem, porque todo mundo ganha igual. Mas vamos fazer diferente, a mesma história? Vamos supor que os 3 chegaram às 6 da manhã. E aquele senhor combinou um denário com cada um. Aí chega um que trabalhou às 12 horas e ele paga um denário, não foi combinado? Mas aí chegou o que trabalhou também às 12 horas e recebe 12 denários, porque foi isso que aconteceu. O último lá trabalhou 1 hora e recebeu um denário, então ele recebeu um denário por hora. Recebeu 12 vezes a mais do que o outro. Aí dá raiva, não dá? Você olhar para o cara e falar, mas vem cá, não foi isso combinado com você, um denário? Então a graça é isso, irmãos. Entenderam nada, né? Eu não era para ter nada. Tudo que eu tenho é lucro. Mas deu mais para o outro. Eu não era para ter nada. Se Deus deu mais para o outro, aleluia. Se Deus quer que eu viva com pouco, amém. Isso é graça, porque eu não era para viver com nada. Eu estava condenado ao inferno. Eu era... entendeu? Então, quando nós entendemos isso, que nós não merecemos a bênção, tudo que Deus nos dá é muito mais do que nós merecemos. Acaba a murmuração na nossa vida, porque a murmuração é porque nós achamos que Deus devia dar mais, mas não devia, irmão. Não devia. Deus já deu tudo, 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 tudo. Já deu Jesus, já deu a salvação. O mais importante. Se Ele quiser dar mais, amém. Se Ele não quiser, amém do mesmo jeito. Mas às vezes a gente se enche de justiça própria e quer exigir as coisas de Deus. Isso é a murmuração, né? Por isso que às vezes nós somos ingratos, né? Porque a gente não acha que temos o suficiente, que a gente deveria ter mais. Como eu falei aqui, nós já vivemos muito mais do que a geração dos nossos avós. Seu avô não viveu com ar-condicionado, eu te garanto. Ele não tinha uma TV de 40, 50 polegadas na sala. E se tivesse, devia ter uns 3 canais só na TV dele. Eu estou falando de coisas frívolas, né? Se ele quisesse arrancar um dente, não tinha anestesia, não. Penicilina, irmãos, foi inventado em 1950. Você pegasse... Foi 50? Se ele pegasse uma infecção, ele morria. Irmãos, nós vivemos já muito além. E mesmo na nossa... Se você pegar os nossos contemporâneos, irmãos, você já parou para pensar que 2/3
da população vive miseravelmente. Você podia ter nascido lá no meio do nada, no meio da Ásia, num desses países pobres. Você podia nascer numa família, ser um escravo, trabalhar em mina de carvão, ou viver com $1 por dia. Você vê que privilégio que nós temos, irmãos? Não tem nada do que a gente reclamar. Nós temos muito mais do que merecemos, né? Famílias que vão viver miseravelmente a vida inteira e ainda vão para o inferno porque nunca escutaram o Evangelho. Você está aqui, ó, você escutou o Evangelho, está tranquilo, ó, ar-condicionado aqui, está ouvindo, você vai para sua casa, você vai comer bem, né? Você tem irmãos com quem você pode contar. Sabe, nós não temos direito de murmurar de nada, irmãos. Nós precisamos cultivar gratidão. Sabe, mas pior do que isso, as pessoas começam a murmurar e aquilo vira maledicência, começa a falar mal, né? A reclamar de tudo e liberar palavras de maldição. Eu fico pensando aquele povo lá no meio do deserto, né? Falou que estava com fome, Deus mandou o maná. O que os caras falam? Aquele vil pão. Que isso? Você está falando mal da provisão que Deus deu na sua vida. Se é provisão para um dia só, irmãos, amém, obrigado, Senhor. Se o Senhor quer que eu viva com essa provisão por um dia, amém. Isso é a graça. Mas aí um dia resolve, Deus te dá um monte, amém também. Mas exigir isso é merecimento. Por isso que às vezes tem irmão que pensa que está na graça, mas não recebe graça, porque ele acha que Deus tem que dar, aí já deixa de ser favor imerecido, passa a ser o quê? Justiça própria. Ah, não, Deus é obrigado a fazer. Não, desse jeito não vai funcionar. Então, irmãos, essa é uma porta que nós precisamos fechar. É uma porta que retém a graça, é uma porta que nos impede de ser felizes, né? Achar sempre que a gente vive aquém daquilo que Deus nos deu. Deixa eu dizer, nós vivemos além, irmãos. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Se você comparar com seus parentes, se você comparar com a sua vida 10 anos atrás, se você comparar com outras pessoas em outros países, se você comparar com qualquer coisa que for, eu quero dizer que você vive melhor, irmãos. Nós temos que ter essa perspectiva, fechar essa porta, né, da reclamação, fechar a porta da ingratidão, a porta da maledicência, né? E muitas vezes, né? Deixa eu ler aqui, 1 Coríntios 10:10, que é o texto que eu coloquei. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Olha que coisa séria, irmãos. Aqui, se você ler o contexto inteiro de Coríntios 10, o apóstolo Paulo está falando daquele povo lá no deserto, onde Deus tirou, os caras eram escravos no Egito, irmãos. Deus tira eles de lá. O cara era escravo, irmão, fazia tijolo, levava chibatada no lombo. Deus leva para o deserto, lá eles não precisavam trabalhar, Deus dava as coisas para eles. Deus, mais do que tudo, a presença de Deus estava no meio deles. E os caras reclamaram. Não estava bom, não era suficiente, né? De noite, Deus se punha como uma coluna de fogo, né, para eles não sentirem frio. De dia, né, uma nuvem para eles não sentir calor. E os caras estavam reclamando. É o que eu falo, tem gente que vai achar defeito até no céu. Porque lá era o céu, Deus estava junto com eles. E acharam defeito. Ah, Deus, não gostei da cor dessa nuvem aqui, não. Miguel está meio mal vestido hoje, né? Nós precisamos, irmãos, ter esse coração gracioso, cheio de gratidão, cheio, né? Você sabe, essa ingratidão, né, nos deixa mesquinhos, né? Porque sempre as pessoas estão devendo para você, sempre deviam fazer mais, sempre, né, o seu parente, o seu cônjuge devia ter feito isso, a igreja deveria ter feito mais por você, o irmão deveria ter feito mais, sabe? Não é assim, irmãos, né? Uma pessoa uma vez me falou, mas ninguém me ligou lá da igreja. Eu falei, mas você também não ligou, né? Se tivesse ligado, você tinha dado certo, né? Então, mas é aquilo que todos são devedores. Sabe, irmão, para com isso.
Se você entender quem você é, ninguém te deve nada, muito pelo contrário, é você quem deve às pessoas, sabe? Essa é uma atitude, se você entender que todas as pessoas, é você quem é devedor, né? Que a Bíblia fala, honrai a todos, né? Tratai a todos, né? Como se fossem superiores, né? Sabe, essa é a perspectiva. Você já parou para pensar como que você é abençoado? Né? O lugar onde Deus te colocou, as pessoas que Deus colocou para você andar junto, as pessoas que Deus te deu, a tua família, o teu trabalho, né? A tua igreja. Sabe, essa é o coração. Então, fechemos, né, a porta da murmuração, né? Pessoas que enxergam tudo negativamente, né? Ou às vezes, como eu falei, né? Aquela fé que vem pelo ouvir, né? Você nem estava reparando a coisa ruim, mas pessoas que só conseguem enxergar coisas ruins, só conseguem criticar, só conseguem ver problema em tudo, sabe? Cuidado, feche essa porta na sua vida. Amém? Assim, eu vou fechar a porta da murmuração, a porta da maledicência, a porta da ingratidão na minha vida, em nome de Jesus. E por último, irmãos, a porta da justiça própria. O que é a justiça própria? É o oposto da graça. A graça é favor imerecido. É alguém que não merece e recebe alguma coisa. É assim que Deus lida conosco, né? Mas a justiça própria é o quê? É o favor merecido. Alguém cheio de justiça própria, o que é? Não, eu tenho justiça, né? É porque no português a palavra justiça ficou ruim, né? Se você olhar nas versões da Bíblia em inglês, não é justice, é righteousness, que significa retidão. Então, quando eu falo de justiça própria, é retidão própria, né? Você achar que você é alguém irrepreensível, que você não tem defeito, que você é o tal, que você é o bom, né? Sabe, esse é talvez uma das maiores doenças da igreja nos dias de hoje, né? Ela se achar que ela não tem defeitos, que ela não tem problema, né? Pessoas que às vezes não querem nem andar com a igreja. Por quê? Porque no fundo elas acham que, não, eu sou melhor, né? Eu não preciso, né, fazer o caminho dos pecadores, né? Mas veja, a justiça própria, como eu falei, é o oposto da graça, né? Veja, Deus, ele se agrada quando você reconhece, quando você realmente se enxerga a si mesmo, né? No sentido de que, olha, eu não dou conta, né? Eu não sou essa pessoa tão boa assim como eu penso, né? Eu fico pensando que Lúcifer, né? O diabo, você sabe, esse nome Lúcifer vem de luz. Ele era um anjo de luz. Não era qualquer um, não. Ele era Lúcifer, Miguel, o arcanjo Miguel e o arcanjo Gabriel. Ele era assim, num dos high levels, né, ali da hierarquia, né, dos céus. Só tinha os três ali, né? E a Bíblia fala que o coração dele se exaltou, né, e ele quis se colocar no lugar de Deus. Então toda a arrogância, né, toda a prepotência, todo o orgulho, ele tem um princípio luciferiano, né, de você pensar de si mesmo, né, se achar melhor, né, de se colocar numa posição acima. Agora, Jesus, por outro lado, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus está no mesmo nível, né? Ele é o Filho, né, a Trindade. Jesus, a Bíblia fala lá em Filipenses o quê? Não é Filipenses, acho que foi Filipenses que fala, não é o versículo que eu coloquei, mas que ele, sendo Deus, não quis, né, usurpar, não quis português, Elias, versão Elias, não quis dar carteirada, não quis se colocar como Deus, antes se humilhou, né? Veja, Jesus podia, porque de fato ele era Deus, mas ele decidiu se humilhar, né? E se humilhar até a morte, e não era qualquer morte não, irmãos, era morte de cruz. É que a gente romantiza a cruz, né? Mas a cruz era a morte assim, você sabe, tinha a pena de morte. Alguém que é condenado à pena de morte, irmãos, é porque fez algo muito ruim, certo?
Mas a pena de morte na cruz era assim, alguém que fez algo pior que ruim, era péssimo, era o bandido da pior espécie. Então essa foi a morte que Jesus, né, que Deus se submeteu. E não foram os romanos, não foram os judeus que crucificaram Jesus. Jesus mesmo ele falou: olha, ninguém toma de minha vida, eu a dou, eu escolhi ir para essa cruz. Eu decidi viver com humildade, sabe? Então, mas é interessante que a Bíblia fala que Jesus se esvaziou. E quando fala de se esvaziar, a única coisa que eu penso é isso, a justiça própria. Jesus podia ter exigido alguma coisa, mas ele decidiu morrer mudo como uma ovelha, foi levado para o matadouro. Ele decidiu não exigir os direitos dele. 2, 6, 7. Filipenses 2, 6 e 7. Agora você, como é que você, quando você tem que ir para a cruz, como é que você vai? Você vai mudo como ovelha ou você vai gritando como um porco? Tem crente que grita como um porco. Por quê? Esse pastor dessa igreja me fez passar uma vassoura naquele chão. Justiça própria. Ele pensa que é. Sabe, irmãos? Uma vez eu ouvi uma frase: só é humilhado quem é arrogante. Já viu algum tapete reclamar de ser pisado? Estão pisando em mim, mas você foi feito para isso, filho. Sabe, quem já teve a carne crucificada, não tem como ter arrogância. Mas me humilhou. Mas me humilhou porque você não esperava, né? Você esperava um tratamento VIP. Em outras palavras, você tinha arrogância. Mas quem já tem a carne circuncidada, né? Quem já conseguiu se esvaziar, e eu não vos falo como quem já o tem alcançado. Os irmãos entenderam? Estou brincando com o apóstolo Paulo. Não estou dizendo que eu vivo nesse padrão, irmãos. Eu estou dizendo, né? Eu me coloco também como alguém que tem aprendido a cada dia. Mas nós precisamos nos esvaziar da arrogância, né? Da confiança na carne. O que é confiar na carne? É confiar na sua força. Confiar, achar que você pode fazer alguma coisa, que você pode mudar alguém. Irmão, você não muda nem a você mesmo. Aí você quer mudar o seu cônjuge, você quer mudar fulano. Ninguém muda ninguém, irmão. Se Deus não fizer, ninguém mais o faz. Sabe? Mas a gente fica lutando, aquele ratinho de laboratório, todo dia achando que vai fazer. Não, a gente não consegue fazer nada, irmãos. Sabe? É um exercício de humildade. Sabe? Essa é a porta da justiça própria, né? Ou do self-righteousness, né? Da retidão, de você achar que você tem algum mérito diante de Deus. Irmãos, não estou dizendo que você precisa levar aquela vida, né, de acusação, de autocomiseração. Nós temos um valor, mas todo o valor que nós temos é pelo nosso conteúdo, não é pela nossa forma. Porque a Bíblia fala que nós somos vasos de barro, onde foi colocado um tesouro precioso. Amém? Então não é o vaso em si que tem valor, mas é o que foi colocado em nossas vidas. Hoje tem muito valor. Então, se nós estamos sendo guardados no melhor lugar da casa, não é por causa de nós, em nós mesmos, mas é por causa do valor que foi colocado em nós. Nós temos que entender isso. Eu lembro de uma história que eu escutei, né? Quando Jesus ele entra em Jerusalém, né? Aqui eles chamam de Palm Friday, né? Sexta da palmeira, não é isso? Que é quando ele vai ali perto da Páscoa, que ele chega em Jerusalém, né? Montado num burrinho, né? E o povo, Hosana, o filho de Davi, jogavam, né? Os ramos, né? As folhas de palmeira. E aí o burrinho todo feliz: nossa, como eu sou importante. Nossa, olha todo mundo parando para me ver. Ele era só o burrinho. Era verdade quem estava em cima dele que era importante. Sabe? Da mesma forma as nossas vidas, irmãos. Se tem algum valor em nós, é aquilo que nós carregamos, e não em nós mesmos. Amém?
Então nós precisamos fechar essa porta da justiça própria. Amém? Fala assim: eu vou fechar toda justiça própria, todo merecimento. Em nome de Jesus, eu fecho essa porta na minha vida. Amém. Amém, meus irmãos? Se coloca de pé, vamos orar então.